tenho muitas lembranças, né? Desde que essa igreja iniciou. Mas eu tenho lembranças de quando eu era menino, onde meus pais se converteram ao Senhor Jesus, por um chamado que meu pai teve. Ele nos enviou, eu e minha irmã Tereza enviou para uma igreja chamada Igreja Batista Vitória. E lá fomos bem recebidos, né? Com carinho, com amor, muitas perguntas foram feitas, até um dia que meu pai foi até a igreja. E ali eles se converteram ao Senhor. Agora a nossa família agora teve um início no Evangelho que outrora a gente não tinha, né? Não tinha para onde ir, não tinha onde passear, ficava em casa, né? E agora começamos uma trajetória de ir para a igreja, voltar, aprender a cantar, louvar a Deus, né? E aí as coisas começaram. E por algum tempo eles estiveram ali, congregando, se tornaram professor da escola dominical. E eles bastante animados, né? Deus deu sabedoria grande para eles, até o dia que Jesus entrou ali com o Espírito Santo na vida da pastora Rosa, né? E é onde um dia ela foi selada em casa, que ela estava ouvindo um programa do Manuel de Melo, missionário Manuel de Melo, e ele trazia uma mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele pregava lá em Atos 2. E minha mãe, como ela tinha aprendido ali com os pastores, né, dentro das revistas da escola dominical, que o batismo com o Espírito Santo só foi para o tempo dos apóstolos. E eles não queriam no batismo com o Espírito Santo, queriam no Espírito Santo, mas não no batismo. Mas aquele dia ela estava ouvindo aquele programa e o missionário ali trazendo aquela palavra, e ela estava dentro da cozinha, o rádio estava assim colocado ali num... Havia uma... esqueci o nome que se dá, uma partilheirinha, né? Que o radinho ficava ali em cima, e ela estava ali e estava junto com a minha irmã, e eu estava do lado de fora ali, numa área, e ali onde era a lavanderia, e ela estava ouvindo. De repente, eu vi ela chorar, e de joelho no chão, e começou a falar em novas línguas. Minha irmã Tereza também começou a chorar, e ali eu olhei e falei, o que está acontecendo, né? Aí depois, quando tudo acabou, ela relatou ao meu pai, quando meu pai chegou em casa, relatou a ele, contou e falou, olha, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ele falou, como, Rosa? Nós ensinávamos que o batismo é só para o tempo dos apóstolos. Não, mas eu recebi, estou ouvindo a mensagem, entrou como um vento sobre mim, um fogo que me invadiu, e eu recebi o batismo com o Espírito. Ali começou uma nova história. Foi para a igreja, e ali os irmãos começaram a orar alto, e muitos foram batizados com o Espírito Santo, onde eles foram convidados a sair da igreja por não ter aceitado, né, o batismo. Falou, não, vocês têm que ir embora. E saíram ali de 12 pessoas, saíram sem direção alguma, resolveram congregar na casa dos meus pais. E ali começaram a congregar todos os dias, culto. Eram cultos maravilhosos, né? E hoje eu posso ainda, na minha memória, ver aqueles irmãos louvando a Deus, né? Os milagres que começaram a acontecer. Tudo isso começou, né, depois que minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Coisa gloriosa, né? Então aí começou agora uma nova era, né, onde depois iniciou-se a Igreja Evangélica Cristã da Promessa, fundada, né? E também em Joel 2:28. E ali chegamos até aqui. O mais marcante para mim foi em duas situações. Uma, quando foi a primeira vez que eu fui na igreja, eu tinha mais uns 6 anos, e como que eu fui recebido ali, para aqueles irmãos. Já me levaram numa salinha, e lá me deram toda a atenção, como se eu fosse o único que estivesse lá, eu e minha irmã, né? Nós saímos felizes, nunca tinha isso acontecido na nossa vida, né? Ninguém nos tratava dessa forma. Isso me marcou, até hoje está na minha lembrança, né?
está dentro de mim. E também, uma das coisas que me marcou bastante foi o dia que o menino ressuscitou. O menino chegou morto e ali minha mãe orou por aquele menino, debruçou sobre ele e ali começou a orar até que o menino voltou a viver. Ainda está na minha memória aquela imagem, né? Se eu pudesse transmitir essa imagem que está dentro aqui da minha memória, seria uma coisa maravilhosa, né? Mas são essas duas coisas que me marcaram mesmo, né? Que eu vi com meus próprios olhos. Muita saudade mesmo, né? De ver aqueles irmãos todos subindo aquela rua, a rua José Dias, a rua de barro, mas eles não faltavam nos cultos. Me lembro muito bem do nosso irmão Manuel de Mello, da nossa irmã Angelita. Elas vinham lá da Veliório, até lá em cima, eles já chegavam, né? E eu estava ali numa salinha, eles já chegavam, já cumprimentavam meus pais. É a saudade tremenda, né? A alegria deles, aquele prazer, os cultos que eram realizados com poder, né? Eu era menino, mas acompanhava tudo isso, né? Eu ainda ouço os louvores, as orações dos nossos irmãos, né? É muito bom, sinto muita saudade mesmo. Olha, eu tenho passado muito para os irmãos, como era no passado, como os irmãos louvavam a Deus, como eles pregavam a palavra e como eles oravam. Havia neles alegria, sabe? Prazer de estar na presença do Senhor. Havia muita alegria. Eles já chegavam dando glória a Deus, aleluia. Os irmãos se abraçavam, já começavam a falar em língua. Era coisa maravilhosa. Quando começava o culto, irmão, você via os irmãos lá, aquele barulho, os irmãos glorificando a Deus. E aqueles cantos, aqueles corinhos, que eles batiam palma, olha, coisa maravilhosa, viu? E eu tento passar para os dias de hoje, né? Mas é uma nova era, novos dias, nós estamos vivendo tempos mesmo difíceis, mas contudo ainda tenho alcançado algum êxito, né? E algumas vezes que dá para mim ver que eu estou do passado, ainda com o movimento, com os irmãos louvando a Deus, orando, buscando a Deus, né, de todo o coração, pessoas falando em línguas, outros chorando. Tem dias que faz eu retornar um pouco no passado. Olha, o pastor Horácio, ele trazia muitas mensagens, né? Mas ele gostava muito sobre cura, sobre milagres, né? Esse era o ponto que ele sempre gostava de transmitir aos irmãos, gerando fé, né, nos corações. Ele pregava sobre os milagres e orava, e as pessoas eram curadas, porque ele tinha o dom da cura, né? Então, foi várias mensagens que ele pregou. Se você ver no Evangelho, sobre todos os milagres que Jesus realizou, que os apóstolos realizaram, eles pregavam, né? Ele pregava sempre isso. E minha mãe, ela sempre gostava de pregar aquela mensagem daquela mulher que chegou aos pés do Senhor: Senhor, socorre minha filha, que minha filha está totalmente possessa por demônio. Aí, naquele diálogo com Jesus, Jesus continuou e ela disse: Senhor, socorre, vai depressa, né? Socorrer a minha filha. Jesus diz assim: não é lícito tirar dos pães e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher respondeu: Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu. Era uma das mensagens que ela mais gostava de pregar. Então, e hoje está gravado na minha mente, né? Ela ministrando essa palavra, ela gostava muito dessa. E também muito sobre milagre. Ela gostava muito de pregar sobre milagre, que a casa dos meus pais era lotada de pessoas. Todos os dias vinha gente de todos os lados. Minha mãe ali orando por todos, né? Quantos milagres aconteceram. Hoje já não acontece mais isso, né? Ninguém quer abrir nem a porta da sua casa para alguém entrar lá. Incomoda, né? Vai sujar minha casa, vai me atrapalhar, tem muito o que fazer. Ela não, a casa era aberta o tempo todo. Então vinha as vizinhanças, vinha de todos os lados, vinha lá receber oração. Não tinha revelação não, era oração, palavra e oração. E muitas pessoas se convertiam, né? E recebiam o milagre. Coisa gloriosa, né? Acho que esse tempo não volta mais. Eu tinha mais ou menos
menos 13 anos de idade, eu me cometi de uma enfermidade. E essa enfermidade foi prolongando. Chegou uma hora que eu comecei a ver tudo de ponta cabeça. Foi muito tempo, eu dormia, acordava, tudo de ponta cabeça, não andava mais, né? Eu só naquela cama, meus pais orando por mim. E foi assim por 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias foi essa situação. Até chegou um ponto que meu pai disse assim, olha, falou para minha mãe, olha, acho que o Oswaldo dessa vez não vai escapar não. Né? Minha mãe, não, vamos continuar orando, Deus é milagroso, né? Há um dia, ele chamou um motorista de táxi para vir me levar para o hospital. E enquanto que o motorista de táxi chegou ali, ele morava ali no Vila Piscininha. E falou assim, olha, antes de eu levar ele para o hospital, vamos fazer uma oração. E se ele não melhorar, você manda me chamar que eu vou levar ele para o hospital. Fizeram aquela oração, foi meu pai, minha mãe e ele oraram. E foi embora. Quando foi no outro dia, eu fiz assim, a minha visão fez, voltou ao normal. Dali comecei o processo da cura. Dentro de uma semana eu já estava caminhando para lá e para cá, né? Esse foi um milagre que eu vivenciei na minha vida quando ainda era adolescente, né? Mas eu tenho um milagre também para contar que quando eu era menino, você vê que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele trabalha, né? Ele cura. Ainda eu era bem pequenininho, meus pais ainda não eram crentes. E eu tive um afundamento da cabeça todinho, assim, como fosse uns buracos assim na cabeça, né? E minha mãe andava comigo para cima e para baixo, para os hospitais, que era a dificuldade de ir para o hospital, né? E ela andava chorando comigo no colo, pedindo a Deus que me curasse. O médico falou, para ele não tem jeito não. Até meu pai falou, 4 tabuinhas, né? Então, aí minha mãe não ficou orando, pedindo a Deus, mesmo sem conhecimento, mas era temente a Deus. E Jesus me curou. Né? Então você vê que quando Deus tem, como eu já disse, Deus tem um propósito na nossa vida, Ele restaura, Ele cura, Ele libera. Então hoje estou aqui, hoje estou com 70 anos e já vivenciei tantos milagres na minha vida que eu posso contar e que Jesus é maravilhoso. Então vale a pena nós servimos ao Senhor, porque quem não tem Jesus, ele só tem os médicos, né? E nós temos a fé, que é a fé fundamental na nossa vida. Temos Jesus que vem nos socorrer quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. Que todos nós congregávamos juntos, toda a família junto, né? E nós estávamos ali numa congregação e ali tinha o pastor, o nome dele mesmo, Sebastião. Nós estávamos em Mutinga, estavam ali todos, a família reunida, os irmãos todos lá, nós estávamos congregando. Nós chegávamos, a igreja enchia, que nós vinha lá, toda a família, né? E o irmão Sebastião era amigo muito do meu pai, e até que nós apelidamos ele de bate-pé, né? Ele batia pé muito, né? Então, aí um dia ele chegou, nós estávamos na igreja, né? Ele falou assim, olha, Jesus está mandando dizer para todos vocês que Ele vai separar todos vocês, cada um vai para um lado. Aí ouvimos aquilo lá, não gostamos da profecia. Aí falamos, mas o irmão não está batendo muito bem na cabeça não. Não, para que vai nos separar? Estamos aqui todos juntos trabalhando, para que ele vai separar? Todos nós ali achamos que a profecia não provinha de Deus, mas se cumpriu. Então, aquele homem realmente era de Deus e o que ele falava acontecia. Então, a partir daquela data eu passei a crer que verdadeiramente Deus usava o pastor Sebastião, né? Ali tinha uma autoridade na unção, né? De pregar a palavra de Deus. Foi isso, uma da profecia, porque eu não sou muito a favor, né, de profeta não, né? Mas
essa profecia se cumpriu na minha vida e na vida dos meus irmãos, da minha família. Bom, eu estava ali em Vila Penteado, quando nós saímos daqui de Mutinga, fomos para Vila Penteado. E ali iniciamos um trabalho, na Rua das Usinas. Depois meu pai entregou esse trabalho para o pastor Paulo, né? E eu continuei junto com ele, trabalhando, e por longos anos trabalhamos juntos. Até o ponto de um dia eu vim para a sede. Aí comecei a congregar na sede, depois fui para Vila Mangaló, ajudar lá também. Meu pai foi para lá, depois voltei para a sede novamente. E nós tínhamos nossa igreja aqui em Taipas, que antigamente era Jardim Pirituba, né? Então foi construída a igreja lá, o bispo Davi construiu a igreja ali, que os nossos irmãos construíram, e eles mudaram para lá. E havia um ex-presidente que era presidente da obra na época. Depois quando o bispo Davi ganhou as eleições, e ele destinou ele para dirigir Jardim Pirituba. De Jardim Pirituba foi para Taipas, e ali começou a trabalhar. O trabalho lá cresceu bastante. Mas algumas coisas ele não começou a obedecer à determinação do ministério, né? E até o ponto que ele foi tirado da direção da igreja lá. Só que ele chegou lá na igreja, contou uma história diferente para os irmãos e acabou levando toda a igreja embora. Criou-se uma divisão e lá ficou só a igreja e os bancos. E então o bispo Davi falou assim para mim: você quer ir para lá para dirigir a igreja? Eu falei: eu vou aceitar esse desafio. Muitos não acreditavam, achavam que eu não era a pessoa indicada para estar lá, para recomeçar a igreja, né? Mas foi eu, a pastora Madalena, foi o Abraão, né? Que fomos para lá. E a Ana, né? Fomos para lá. E aí começamos o trabalho. Chegamos lá, só os bancos riam de nós, zombavam de nós, falavam: Oswaldo só lá está com os bancos e as cadeiras, né? Aqui não ganha mais alma para Jesus, não. Aqui já deu tudo que tinha dado. Então, recebi todas as palavras negativas, nunca uma positiva daqueles que saíram. Falei: mas eu tinha ali o respaldo da direção da igreja, né? Eu tinha o que fazer, eu tinha que começar a trabalhar. Não tinha outra forma de eu começar a trabalhar. Até o Júnior, nessa época, eu pedi para ele vir me ajudar nos cultos. Ele foi até me ajudar no início lá, alguns cultos ele foi. Que nós começamos a fazer? Evangelizar. Começamos a evangelizar e algumas pessoas voltou, igual a irmã Elza voltou a ficar conosco. A irmã Isolda. A irmã Isolda. E o irmão Messias, você também não tinham saído, mas José Roberto. Eles ficaram lá depois. O Zé Roberto também não foi. Aí começamos o trabalho. O Zé Roberto era o nosso tocador oficial lá, né? Tocava. E começou esse grande desafio. Mas Deus começou a trabalhar. Começamos a ganhar muitas almas para Jesus. A igreja foi crescendo, né? Foi tomando forma, que o mais difícil é você formar uma igreja, né? E eu me lembro que o Abraão era pequenininho e falou: pai, eu vou montar uma banda aqui na igreja. Eu falei: filho, será? Não, vou, pai, eu vou, né? Pai, tudo bem, né? E eu apoiei ele, né? Deu apoio e ele começou. Ele começou na bateria, depois foi. Aí começamos a montar a banda. Começou os jovens se chegarem à igreja, começamos a formar ali os cultos de jovens, congresso de jovens, congresso das irmãs. E a coisa foi, pastora Madalena, que era a presidente na época das irmãs, né? E assim a igreja foi crescendo e foi chamando a atenção das pessoas que saíram, viram que a igreja estava crescendo. Já comecei a derrubar parede, já comecei a levantar, já comecei a fazer uma revolução ali até na construção, né? E assim iniciamos o trabalho. Foi árduo, foi difícil, mas Deus nos deu a vitória ali, até o ponto de nós pensarmos e ter um lugar maior para nós poder fazer nossos eventos. Nossos eventos eram sempre fora, né? Sempre alugando espaço e às vezes
também tinha nas escolas, escola de samba, às vezes em outros lugares que a gente fazia assim os nossos eventos. Mas nós precisávamos de um lugar maior para nós podermos realizar. Então veio a ideia de construir uma igreja em cima daquela igreja. Aí foi o grande desafio. A nossa irmã Vilma ajudava a fazer o almoço, levava para eles que estavam trabalhando, os jovens, todos os irmãos ali ajudaram a construir a igreja. Foi muito trabalho, demorou 5 anos para levantar a igreja. Mas na verdade nós não tínhamos dinheiro como não temos até hoje, né? Foi um ato de fé. Foi. Um ato de fé mesmo. E até as pessoas começaram a admirar como que nós conseguimos construir aquela igreja. Quem entendia de construção era só eu. Mas eu comecei a formar aqueles jovens, pessoas que estão trabalhando lá, ensinar ele como eles trabalhar de pedreiro, né? Foi derrubando paredes, muito entulho. Eles trabalhavam afinco ali com aquelas máquinas de quebrar parede, derrubar. Então foi assim, de entulhos, uma construção que tinha atrás, onde morava o zelador na época, tal, destruímos tudo para começar a projetar a igreja em cima daquela outra igreja. Mas foi muito trabalho, mas houve aquele grupo que aceitou a ideia e falou, vamos trabalhar. Até hoje eu não sei como começou a surgir dinheiro, não sei, né? Porque eram poucos irmãos dizimistas da igreja, como até hoje é pouco, mas Deus começou a agir de uma forma assim extraordinária, que você construiu uma igreja, né? E o tamanho daquela igreja que foi construída, né? Com os recursos, foi só um milagre do Senhor, né? É igual nossos irmãos quando construíram a primeira igreja, foi milagre do Senhor também. Eles só tinham a paz do Senhor no começo, né? E quando nós tínhamos lá um pouco mais de recursos do que os nossos irmãos que iniciaram a igreja, mas nós tínhamos um pouco mais de recursos. Mas fomos vencendo de passo a passo. Deus foi nos dando graça, força, até o ponto que nós chegamos à inauguração do novo templo. Ainda estamos em construção, estamos fazendo salas para as crianças na parte de cima, já inauguramos 2 salas, né? Temos outra sala para inaugurar. Se você ver a felicidade das crianças quando entraram naquelas salas, realmente as salas ficaram muito bonitas, né? Além das salas que eles têm o banheirinho, tem as bacias para eles pequenininhos, para eles poderem sentar, né? Fiz uma cantina para eles, mesinhas para eles poderem sentar. Parece tudo adulto, assim, estão ali no restaurante sentado, eles ficam todos felizes. Uma felicidade tremenda, né? E nós estamos investindo muito no trabalho com as crianças, porque é o futuro amanhã da igreja, né? Mas nós estamos ainda a terminar, estamos embaixo, já começamos a comprar um material para fazer a recepção embaixo, nós pretendemos melhorar bastante. Eu estou deixando um legado para o futuro, né? E preparando para o futuro, porque a igreja não tem dono. O dia que a igreja tiver dono, acabou a igreja, né? A igreja pertence a Cristo. Então nós estamos deixando um legado. E Deus vai trabalhando nas vidas para que o Evangelho continue sendo pregado. E essa geração de hoje tem que pregar o Evangelho, porque daqui a um tempo não poderemos mais falar do amor de Cristo, porque o cerco está aí, né? Então o mundo todo estão querendo banir o Evangelho de Cristo, né? As lutas, todo dia você tem uma luta para dizer, vou parar, né? O mais duro são a ingratidão. A ingratidão é uma das coisas mais terríveis na nossa vida. E quantas vidas nós ajudamos? Quantas vidas? Financeiramente, né? Espiritualmente. E nós tínhamos montado aí um galpão de distribuição de mantimentos. Distribuía leite de manhã, pegava perua para distribuir leite todos os dias, pessoas todos carentes, né? E que estavam chegando. Depois montamos para distribuição de alimentos. Então você vê a ingratidão das pessoas. Depois de você tanto ajudar, as pessoas viravam as costas para você, ainda a bendita língua saía falando, né? E isso nos deixava-nos tristes, como deixa até hoje. Mas foram lutas assim muito grandes, né?
os levantes que nós sempre tivemos, e você trabalhando, também a falta também de pessoas, vontade de que a igreja cresça, de material humano mesmo para que a igreja cresça, isso vai nos entristecendo, vai deixando nós tristes. Quantas vezes eu pensei em parar, falar, não vou mais não, chega, né? A gente luta, e a santa gratidão que nós temos, né? Recebido das pessoas, e sempre tentando nos barrar, nos destruir, falar mal, e você sabia que você só está fazendo bem, levando as pessoas para o reino de Deus e também ajudando as pessoas a ter uma vida melhor. Mas isso foi o que mais marcou, foi a ingratidão de muitas pessoas. A minha trajetória, logo no começo, para mim foi difícil, né? Lidar com as irmãs, né? A gente fazia também a tarde da bênção. Tinha vez que ia só eu e mais uma, ou ia eu e a irmã Rosa, né? A irmã Rosa me ajudou bastante também fazendo a tarde da bênção. E ali Deus foi abençoando, aí começou a vir, muitas se converteram, né? Que nem nós temos aí a Cacilene, né? Que ela é uma serva de Deus, que nós ganhamos elas a tarde da bênção, né? A irmã dela também, a Roseli, mas era muito bom. Tínhamos campanha também, fazíamos campanha na parte da tarde com a nossa irmã que faleceu, esposa do irmão Romualdo, né? Nós fazia também, e Deus foi nos abençoando, enviando as vidas, as irmãs. Aí depois as irmãs começaram a trabalhar e já não tinha mais tempo para vir, né? Então a gente deu uma parada, né? Nós pretendemos voltar com a tarde da bênção também, né? E aí depois nós fomos trabalhando, ganhar almas para Jesus, e era muito gratificante, era muita alegria, né? E fazíamos também o culto das irmãs, é muito bom também. E agora nós estamos aí, né? Trabalhando mais ainda, porque depois de muito tempo que se passaram, que eu tinha deixado, aí veio a pastora Rosângela, né? E ficou algum tempo, né? Acho que uns 18, 17 anos. Aí agora eu retornei de novo com as irmãs, né? E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Nós estamos aí em torno de mais de 20 irmãs, né? Graças a Deus. E são todas as irmãs que já víamos antes, e muitas voltaram também, né? E a gente fica feliz de ver o Senhor trabalhando na vida das irmãs, né? As irmãs, elas gostam de orar, oramos, fazemos assim, chá de mulheres, tanto que nós vamos fazer esse ano. Esse ano já fizemos consagração com as irmãs, foi muito bom, o Senhor abençoou, as irmãs estamos unidas, né? E graças a Deus por isso, né? É muito bom fazer o trabalho do Senhor, porque você vê a vontade que o Senhor, Ele dá para nós, aquilo que nós, né, pretendemos levar as pessoas à salvação, né? As pessoas conhecer a palavra, né? E a gente fica feliz por isso. Olha, uma das coisas que mais nos marcou foi a pastora Rosa, né? Que veio, ela escolheu de todos os filhos ficar comigo. Então os meus irmãos reclamavam, como que pode, né? O Senhor Jesus me mandou eu ficar com ele. Verdade. E ela me ajudou bastante. De vez em quando ela dá muita dura em mim, né? Muita dor. E muitos tinham ciúmes, porque ela estava com a gente, né? Ela falava, não, vou ficar com o Osvaldo. e nós estamos a valorizar também a pastora, né? Que antigamente não tinha muita valorização das mulheres, né? E ela trabalhava muito mesmo, ela trabalhou muito para o reino de Deus, trabalhou muito para essa igreja cristã da promessa. E os irmãos do passado não valorizavam tanto as mulheres, né? Então, eram sempre os homens que eram destacados, mas ela me orientou bastante, me ajudou, né? Ajudou bastante a Madalena, que era nova, inexperiente ainda, né? E ela orientava. Então eu só tenho que agradecer a essa mulher de Deus, né? E que veio lá para ajudar. Ela estava sempre lá trazendo uma palavra de conforto, sempre ajudando as irmãs, orientando,
era uma mulher batalhadora, né? E eu sinto muita falta dela ainda. Sinto falta porque ela não, eu fiquei triste porque ela não conseguiu chegar no novo templo. Tanto que ela falava, se eu vou chegar, eu falei, você vai, dando aquela força, né? Mas assim o Senhor levou. Mas foi uma grande mulher de Deus mesmo, que trabalhou, nos ajudou. Viu, né? Então, sempre puxando minha orelha, às vezes eu ia buscar ela, tudo bem, quando voltava, você tem que fazer isso, me dando dura, mais dura, eu só ria, né? Vai fazer o quê? Eu nunca levantei a voz para minha mãe, né? E eu acho isso horrível, como um filho faz isso para o pai e para a mãe. Sei lá, estava certo ou estava errado, ela estava errada ou estava certo. Sempre falo, tá bom, tá certo, mãe, né? Desde pequeno foi assim. Mas me ajudou bastante, né? Eu me lembro que eu sempre fui um pé atrás sobre ministrar oferta, né? Ela chegou um dia e falou assim para mim, olha aqui, ó, você está deixando dos irmãos ser abençoado, você não ministra sobre oferta, você tem que ministrar sobre oferta, tem que falar sobre que as pessoas para serem abençoadas. Me deu uma dura tremenda, né? Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí comecei a ministrar sobre oferta, falar e tal. Assim, ela me ajudou em todas as áreas, né? Que era uma mulher espiritual. Verdade. E eu sempre falava para ela, mãe, por que esse amor tão grande que você tem? As pessoas faz tantas coisas para você, te punhala pelas costas e você está declarando esse amor ainda pela pessoa. Ela falou, olha, um dia você vai saber realmente esse amor que eu tenho pelas pessoas. Não é que esse amor também me pegou? Então as pessoas me faziam tantas coisas para mim, eu soube perdoar assim, com maior facilidade, coisas que eu não acreditava que ela fazia, não aceitava aqui, porque as pessoas realmente traíam muito ela, né? Mas eu aprendi esse amor de Cristo que invadiu o meu coração, não ter mágoa, não ter rancor. Tudo isso ela passou para mim. Eu aprendi. Então hoje eu sou o homem que sou, eu devo muito a ela, ao meu pai também, que está, os dois estão lá na glória, né? No paraíso. Então tá aí. E ela era uma mulher muito assim, dava muito conselho, né? Às vezes eu estava assim, triste, ela me dava muito conselho. Vai, Madalena, vai, caminha, caminha, o Senhor está com você. A gente, né, aprendi muito com ela, muita coisa, mesmo ela passando pelas enfermidades que ela tinha, né? Passando por luta, mas ela estava ali, firme, na oração e também me ajudando ali, aprendi muito com ela, né? Então, ali a gente foi, faz o que, uns 6 ou 7 anos, né? Que nós fizemos um culto maravilhoso de mulheres ali. Tanto estava a pastora Rose na frente, a Ana, muitas mulheres. Nós estávamos, acho que em 40 mulheres ali. Fizemos o culto da primícia, né? Que foi maravilhoso. Nós temos até a filmagem também deles, né? Que nós fizemos, né? E também ali o Senhor se fez presente ali, muitas pessoas vieram, foi logo no começo do que nós inauguramos a igreja, né? E o Senhor ali nos abençoou bastante e muitas irmãs estão ali até hoje, né? Juntamente, né? Ali, e muitas faleceu, que nem a irmã Vera, né? Faleceu. As nossas irmãs mais antigas também, que faleceu desde o começo, quando elas vieram, muitas faleceram, né? Mas mesmo assim o Senhor, Ele tem cuidado das irmãs e tem levantado algumas irmãs também para nos ajudar, né? Era lotado mesmo. E vinha pessoas de todos os lados e as pessoas, quando colocavam o pé dentro na primeira degrau da igreja, os demônios já se manifestavam, né? Foi assim uma época muito maravilhosa. A pastora Rosa estava nessa. Quando foi instituído pelo bispo Davi, os 21 dias de Daniel, então nós pegamos afinco. Até hoje nós estamos realizando. Nós realizamos o culto diferente de todos os outros irmãos das nossas igrejas. Eles fazem porta aberta e tem mensagem, depois não tem aquela oração de joelho. Nós realizamos de portas fechadas, abre-se as portas para as pessoas chegarem, depois se fecha as portas e nós vamos, além da ministração, começamos a orar. Dá prioridade à oração.
dentro desse contexto dos 21 dias de oração, muitos milagres aconteceram, vidas foram libertas, É né? verdade. Câncer foram Curado. Jesus curou as pessoas cancerosas, pessoas que eram possessas do demônio, amarradas, e foram todas libertas, tudo através dessa campanha de 21 dias de Daniel. E muitas pessoas não vêem ainda o valor dessa campanha. Todo começo de ano nós realizamos, porque é uma oração que nós buscamos a Deus, para Deus, que Deus nos fortalecer durante um ano, que são 12 meses. É uma luta tremenda. Nós não lutamos contra a carne, é uma luta espiritual, que é uma luta contra os demônios que estão nos ares, e ali eles lutam de todas as formas para parar a igreja. Ele quer uma igreja fria, uma igreja morta, quer uma igreja só de show, ele não quer uma igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas que faz frente a ele. Uma igreja de oração faz frente. E aí, Cristã da Promessa já foi fundada em Joel 2,28, é sobre oração, poder, unção, transformação, batismo com o Espírito Santo. É essa a igreja Cristã da Promessa. Ainda eu vejo a Cristã da Promessa dessa forma. Mantemos ali o ritual dos cultos, como fomos ensinados, abertura com oração, leitura da palavra, cântico da harpa, que é muito importante, são hinos inspirados pelo Espírito Santo. Depois vem os novos cânticos, né, que as bandas ensaiam, cantam, testemunho. Essa é a igreja, né? E oração pelos enfermos, que a igreja não pode parar de orar pelas pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo, principalmente a doença do século, que é a depressão. Vou deixar para essa nova geração que precisa muito ouvir mesmo, né? Oração. E eles não dão muito ouvido à geração de hoje, é diferente da geração do passado. Eles não dão muito crédito à geração antiga. Eles acham que hoje eles descobriram a roda, né? Então aí, querendo querer criar métodos para que a inovação dentro da igreja, a igreja não existe inovação. Existe hoje, eu vejo a igreja uma igreja na tecnologia, que nos ajuda muito a divulgar a igreja, e a igreja ser conhecida, pregar o evangelho. Isso que nós temos que aproveitar a tecnologia atual de hoje. Mas a igreja de hoje, jovens de hoje, você não deve deixar de manter-se firme em oração, em jejum e consagração. Isso é a chave da vitória. E pregar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus, que salva, que cura, que liberta, que nos leva para o céu. Que o caminho é estreito e apertado, que nos leva ao reino do céu. Isso que nós devemos pregar. Não devemos pregar facilidade, devemos pregar a verdadeira palavra, que Jesus falou assim: quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas terão sofrimento, vos perseguir por causa do meu nome, mas se mantém firme, firmado dentro da palavra de Deus, aí vocês terão êxito de uma verdadeira igreja que vai subir para o céu. Porque se for uma igreja laica, uma igreja aí voltada ao mundo, fatalmente serão aquelas que Jesus falou: 5 prudentes e 5 nessas. Deixarão de encontrar com Cristo nas dúvidas. Sejam firmes, orem, jejuem, consagrem a sua vida, leia a palavra de Deus, né? Fizeram uma pergunta para um pastor: qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Ele respondeu: pergunta para um pássaro, qual é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? Ele precisa das duas. Então, a oração e a leitura da palavra e a fidelidade para com Deus, isso é muito importante para nós conquistarmos o reino do céu. Lá em São João 14 diz assim, que Jesus disse assim, que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, essas moradas que estão reservadas para nós, a chave da minha morada e da vossa morada é a sua fidelidade para com Deus. Aí sim você vai entrar no reino do céu. Eu, o Espírito Santo, estive presente em toda a história. Eu guiei, chamei e enviei. E digo que ainda tenho grandes coisas para realizar
através de vocês e de toda a cristã da promessa. Sou destemido e escolhido. Tenho uma obra e não posso parar. Muitas são as lutas que vieram me enfrentar, tão duras que pensei que não iria aguentar. Perseguições tão grandes que pensei em fraquejar. Mas tenho uma obra e não posso parar. Tenho uma obra e não posso parar. Ela é difícil, quase impossível, mas ela tem